Vamos exercitar aqui as leis de Newton, né? A dinâmica, a relação entre força e movimento. Vamos ver aqui alguns exercícios do capítulo 4 do Young e Friedman, ok? O primeiro deles aí, o 4.8. Qual é o módulo da força necessária para imprimir uma aceleração de 1,40 metros por segundo quadrado em uma geladeira que pesa, né, de massa 135 quilogramas? E aí? Ele pergunta a respeito da força que imprime essa aceleração de 1,40 num corpo de 135 kg. É uma questão bem simples de aplicação direta da segunda lei, né? Podemos ter, inclusive, como vai ser tudo na direção horizontal, a gente poderia apenas olhar para o módulo, força resultante e da aceleração, assim, sem considerar o caráter vetorial, né? Olhando apenas para o módulo, no caso na direção aí do movimento horizontal. Aí não tem muito mistério essa questão, né? A força vai ser determinada pelo produto da massa pela aceleração. Então você teria 135 kg vezes a aceleração de 1,40. No produto nós encontramos 189. A força, como nós vimos, é medida em newtons. Aqui, só uma observação quanto ao número de algarismos significativos, né? 3. Muito bem, questão muito simples mesmo, só para aplicação direta da segunda lei. Vamos aqui para um exemplo mais detalhado, né? Seria o exercício 4.10. Um portuário aplica uma força horizontal constante de 80 newtons em um bloco de gelo sobre uma superfície horizontal lisa de atrito desprezível. O bloco parte do repouso e se move 11 metros em 5 segundos. Sabendo disso, ele pergunta qual é a massa do bloco e, se o portuário parar de empurrar o bloco depois de 5 segundos, qual é a distância percorrida nos 5 segundos seguintes. Muito bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, tomar nota aqui dos dados, né? Você tem uma força de 80 newtons sendo aplicada aí em um certo objeto, e essa força vai gerar um movimento cujo o deslocamento, né, nós vamos chamar assim ΔX, será de 11 metros num intervalo de tempo, ΔT, de 5 segundos. São os dados do problema. Sabendo disso, ele quer na letra A que nós determinemos a massa do objeto. Como é que nós podemos fazer isso? A equação matemática que nos dá a relação entre força e o movimento nós sabemos. É a segunda lei de Newton. A força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, você poderia determinar a massa partindo aqui dessa segunda lei. Para fazermos isso, nós precisamos da força resultante. Nós já temos. A força que vai atuar sobre o objeto seriam esses 80 newtons. Então, nós precisaríamos aqui também determinar a aceleração. Como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos ter que recorrer agora à cinemática. Então, vamos relembrar aqui das equações do movimento uniformemente variado, né? E você vai observar o caso quando a aceleração é constante, ok? Então nós vimos lá, você tem a aceleração constante, a velocidade de uma equação do primeiro grau
com o tempo, e a posição, uma equação do segundo grau com o tempo. Correto? Você tem aceleração constante. Se você pode até fazer a associação, né? A força que atua sobre o objeto é constante, então você tem aceleração constante. Um pensamento interessante que você deve fazer, né? A relação entre força e movimento. Se a força é constante, a aceleração é constante. Muito bem. Como é que nós podemos utilizar então essas equações? Teríamos que usar esses dados que foram fornecidos pelo problema. O deslocamento e o tempo. Aí se você lembrar, né, que ΔX é a posição final menos inicial, e ΔT é o tempo final menos inicial, né? Intervalo de tempo e o deslocamento, que vão se igualar com o tempo se você considerar a posição, se você marcar, né, considerar que a posição inicial é igual a zero, se você considerar que o relógio, né, está zerado, o tempo inicial, então o ΔX vai se igualar com a posição final e o tempo vai se igualar com o tempo final. Então você teria x igual a 11 metros, né, comparando aqui, e t igual a 5 segundos. Tá bom? Aí nós podemos usar esses dados, né, essas considerações aqui na equação da posição, certo? Posição final 11, posição inicial 0, né, consideramos 0, mais velocidade inicial, que nesse caso também nós podemos dizer que é igual a 0, porque é um dado do problema, o bloco parte do repouso. Repouso, então, seria uma velocidade inicial igual a 0. Vezes o tempo, que nós sabemos, de 5 segundos, mais a aceleração, que é o que nós queremos, o tempo ao quadrado, 5 ao quadrado, dividido por 3. Então, nós temos essa equação, da qual nós podemos isolar o valor da aceleração. Eu vou escrever ela aqui, simplificando essas coisas que zeram aqui, você vai ter 11 igual a que multiplica 5 ao quadrado, eu já vou resolver aqui, dá 25. Então, você tem essa mesma equação reescrita aqui. O que nós podemos fazer? Pode considerar aqui duas frações, faz meio por extremos. Aí nós teríamos A vezes 25 vezes 1. Então, multiplicação aqui. E 11 vezes 2, que dá 22. Aqui embaixo nós vamos desenvolver mais um pouco, isolando a aceleração. Esse 25 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, você vai ter 22, 25 avos. Quando você faz essa divisão aqui, nós encontramos, eu fiz aqui a conta, 0,88 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui a aceleração, nós temos a força. Então, como que nós vamos determinar agora a massa, né? Simplesmente substituindo na segunda lei de Newton. A força é de 80 newtons, vai ser igual a massa, que é a nossa incógnita, vezes a aceleração de 0,88. Daqui você isola o valor de m, né? O 88 está aqui, passa para o outro lado dividindo. Já troquei de lado também a equação. Então você vai ter aí no final das contas essa divisão gerando o valor da massa. Massa vai ser igual, quando você faz essa divisão, a 90,9 kg. Então encerramos aqui, olha só. O item A. Qual é a massa do bloco? 90,9. Vamos então agora dar uma olhada na letra B.
Vamos voltar lá em cima para o enunciado. Se o portuário parar de empurrar o bloco depois de 5 segundos, ou seja, depois dessa primeira etapa aqui da letra A, qual será a distância percorrida nos 5 segundos posteriores, né, seguintes? Então vamos supor que depois desses 11 metros, né, que ele percorreu nesses 5 segundos, a força seja zerada, né? Seja zerada, aí você vai ter qual tipo de movimento? Nós poderíamos até escrever isso, né? Após 5 segundos, temos força resultante igual a zero. Parou de empurrar o bloco. Qual será o movimento então? Na situação que a força resultante é igual a zero. Aí lembra lá da primeira lei, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Primeira lei, né? Pela inércia. Desculpem aqui. Inércia, né? Qual vai ser o movimento do bloco, então? Pela inércia, ele vai ou ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, como ele já estava em movimento, qual é a tendência dele? Manter o movimento em linha reta. Aí nós só precisamos descobrir qual é a velocidade dele nesse tempo de 5 segundos. Aí nós vamos ter que recorrer ainda ao movimento uniformemente variado. Tá? Antes dos 5 segundos, ou nos 5 segundos, né? Qual é a velocidade dele? A velocidade dele vai ser determinada assim, ó. Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A inicial é 0, ele estava parado, mais a aceleração de 0 a 88 vezes o tempo de 5 segundos. Aí você faz esse produto, você encontra 4,4 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade nos 5 segundos aqui, nessa parte inicial aqui do problema. Aí o que vai acontecer depois? Ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme com essa velocidade que ele tinha quando cessou a força, né? Por inércia. E qual seria então a distância percorrida? Aí você teria que utilizar as equações do movimento retilíneo uniforme. Aí você vê lá como é que ele determina a distância do posição no movimento retilíneo uniforme. Essa aqui é a equação, né? Aí você pode considerar que ele parte de um novo zero, ou, se você preferir, pode também considerar que o x inicial seria 11, né? Não tem problema. Vamos considerar então que ele estava na posição inicial de 11 metros lá na primeira questão. Então você vai ter 11 mais a velocidade de 4,4 vezes o tempo. No caso aqui seriam mais 5 segundos, né? Mais, tá aqui, ó. 5 segundos posteriores, né? Mais 5 segundos. Aí você pode calcular 4,4 vezes 5 vai dar 22, então daria 33. Aqui no caso é a posição, né, metro? Tem 3 metros. Certo? Se isso você considerar que a posição inicial fosse 11. Mas você pode marcar um outro zero, né? Se você marcar aqui, se você considerar o zero, você teria uma outra posição. Não, né? Mas desde que você lembre
que você tem que considerar o movimento anterior, né?